E isso, visto de fora, inclusive, às vezes gera uma dificuldade para a gente compreender. Puxa vida, mas como é que Israel foi libertar gente que cometeu um ato terrorista? Mas isso tudo está dentro do acordo, é isso? Exatamente, né? Essa é uma parte de uma negociação em que sempre o número de prisioneiros palestinos é bem maior que o número de reféns, já aconteceu em outros momentos. Hoje, essa relação está em torno de 100 para 1. Nós temos ali negociados para serem libertados 2.000 prisioneiros palestinos. Desses, né, 250, um pouco mais, são prisioneiros ali de crimes graves, são lideranças do Hamas, pessoas que cometeram crimes gravíssimos, como assassinatos, estupros, pedofilia. E isso foi um ponto de tensão. Israel não queria libertar essas pessoas que estão condenadas. O processo todo já havia tramitado, já estavam cumprindo uma pena. Outros casos eram pessoas que estavam presas, mas ainda não tinham, né, uma condenação completa. Mas é algo que torna, sem dúvida, a situação bastante conflituosa do ponto de vista moral. Mas, numa situação dessa, Israel teve que fazer escolhas, né, entre libertar esses prisioneiros, né, e dessa maneira ter os seus reféns de volta. Enquanto nós ouvimos o professor, vocês observavam ali uma imagem bastante marcante de um homem pendurado na janela do ônibus, abraçando um desses prisioneiros. Porque é neste momento que esses prisioneiros estão ali procurando onde é que estão os parentes, onde é que estão os amigos, no meio desta multidão enorme. Por enquanto, então, Diego Pavão, 240 prisioneiros. E até eu tiro uma dúvida contigo e te passo a palavra para fazer uma pergunta ao professor. A gente tem expectativa de quando os outros serão libertados e quantos? Não foi divulgado uma linha do tempo, vamos dizer assim, sobre quantos prisioneiros vão ser liberados por dia. O fato é que os reféns todos já foram soltos. 240 seria o número de prisioneiros libertados hoje. Eles estão sendo levados à faixa de Gaza, mais especificamente ao sul da faixa de Gaza, nessa cidade de Khan Yunis. Eles seriam recebidos ali num hospital que provavelmente é aquela estrutura branca que a gente vê ali no fundo da imagem, aquele prédio branco no fundo da imagem, e isso faz parte dessa troca de prisioneiros. Como bem o professor falou, são 20 prisioneiros, são 100 prisioneiros para dois reféns, é isso, professor? 100 para 1, né? 100 para 1. Exatamente. Então, são mais ou menos 2.000 palestinos prisioneiros que vão ser libertados ao todo. 1.700, Elisa, seria o número de prisioneiros que foram detidos depois dos ataques de 7 de outubro. E vale a pena lembrar também, esses 1.700 foram presos, mas nunca foram formalmente acusados pelos crimes. Isso é algo que levanta algumas questões sobre muito o processo debate, legal em Israel, sobre a questão dos trâmites na justiça, mas a gente tem essa informação de que muitos deles, a maioria desses 2.000, nunca foi formalmente acusado na justiça pelos crimes. Vale a pena lembrar também que Israel já soltou outros prisioneiros naquelas outras trocas de reféns e prisioneiros, a última delas que a gente mostrou em fevereiro desse ano, num formato bem diferente, mas aconteceu sim essa troca de prisioneiros. Agora, professor, falando sobre a questão da faixa de Gaza em si, do cessar-fogo, existe uma ideia de que esse cessar-fogo, nesse momento, é frágil? Quer dizer, ele pode ser interrompido a qualquer momento, porque, por exemplo, forças israelenses continuam lá dentro, continuam dentro da faixa de Gaza. Ainda que tenham recuado ali das áreas principais, sobretudo ali na cidade de Gaza, essas forças continuam lá. Isso dá uma ideia de que esse cessar-fogo pode ser algo frágil nesse momento? Ele tem um ponto de fragilidade que é, sobretudo, essa segunda fase, né? A primeira fase, a meu ver, e acompanhando as imagens que vocês nos trazem, ela parece estar sendo bem cumprida, porque uma das ideias é que não houvesse nenhum tipo de espetáculo, né? Nem por parte de Israel e nem por parte do Hamas. Então, nós vemos essa chegada aí bastante discreta. Realmente parece que a faixa de Gaza está ainda sob controle do exército israelense, mas a segunda fase, que seria a negociação sobre o desarmamento do Hamas
e o recuo maior, como você disse, Diego, para uma linha além dessa, que só é a linha do acordo, ou seja, inclusive com o Hamas pedindo que Israel saísse totalmente, né, da faixa de Gaza. É claro que ainda haveria aquela zona tampão, mas ele teria que se recuar para dentro do território. Tudo isso coloca o acordo aí de cessar-fogo sob perigo, né? Mas parece que agora o Hamas vai ficar sem o seu grande trunfo, que são os reféns, e talvez haja uma negociação mais facilitada. Mas a respeito de cessar-fogo, o acompanhamento é dia a dia. É igual um paciente de UTI, você está a todo momento vendo sinais para ver se aquilo não vai degringolar e enfraquecer ali de um dia para o outro. Eu tenho aqui também, enquanto a gente vai acompanhando as imagens ao vivo, para você que eventualmente acabou de chegar na programação da CNN Brasil e não acompanhou ainda as imagens dos reféns, a gente acabou de exibir, inclusive, um encontro muito emocionante de uma mãe reencontrando o filho e conversando, até corrigindo aqui, eu disse que a gente não conseguiria entender porque eles estavam falando árabe, na verdade estavam falando hebraico, tá bom? Então, corrigindo, estavam falando hebraico, que tampouco seria possível da minha parte aqui compreender, fazer a interpretação com vocês, mas reitero, né, emoção, a gente é sempre bilíngue para entender emoção. Era uma mãe ali, um misto de amor e pavor, observando o filho, né, tentando acreditar que esse filho estava sendo devolvido. Vejam esta imagem que também é ao vivo. Vocês estão vendo a faixa de Gaza, os prisioneiros que estão sendo devolvidos para... Opa, esse ruído, esse som que está chegando é ao vivo? Parecia barulho de tiros, é isso? Aparentemente daqui a pouco a gente vai checar para compreender o que está acontecendo e eu mostro aqui para vocês também, por meio do meu tablet. Aqui são as imagens, tá bom? Vejam aqui, um dos reféns, 20 reféns foram libertados hoje. Tudo isso aconteceu no fim da madrugada, início da manhã. Lembrando que nós estamos 6 horas atrás, tá bom? Do horário israelense. Aqui nós temos um integrante da Cruz Vermelha recebendo este refém. Vou mostrar para vocês mais um, tá? Esse aqui que nós estamos mostrando, ele tem 23 anos. E foi sequestrado no dia 7 de outubro. Aqui embaixo, mais uma imagem. Mais um refém sendo recebido pela Cruz Vermelha, pelos integrantes da Cruz Vermelha. E a gente vai acompanhando qual deles já conseguiu encontrar a família, ainda não conseguiu encontrar, visto que nós temos 20 famílias recebendo hoje, depois de mais de 700 dias, esses reféns. Professor, de um lado, a gente tem esse acolhimento das famílias, né? Esse momento de viver quase que um milagre na hora de terem esses reféns de volta, filhos, filhas, netos, sobrinhos. E, ao mesmo tempo, a grande interrogação sobre a faixa de Gaza, né? Donald Trump, inclusive, falou durante o discurso sobre a reconstrução da faixa de Gaza. Porque existe aqui a expectativa de onde vai sair esse dinheiro, quem é que vai, de fato, fazer alguma coisa em relação à faixa de Gaza. Como é que a gente projeta agora o debate, por exemplo, do desarmar os integrantes do Hamas, porque esse também foi um pedido, mas este aspecto eles não encontraram consenso, né? De que maneira o senhor observa essa possibilidade de desarmar o Hamas daqui para frente, se isso pode ser real? Antes de eu responder a sua pergunta, Elisa, eu queria trazer um ponto com relação às imagens sobre os reféns. Chama atenção o fato deles estarem muito mais bem cuidados do que os reféns do outro cessar-fogo. É verdade. Seja, inclusive de cabelo cortado e barba feita. Exatamente. Aquela guerra psicológica de pressionar a sociedade israelense, mostrando ali que eles estavam à beira da morte, mudou, né? Então eles foram agora todos colocados ali com a barba afeitada, com o cabelo cortado, aparentemente hidratados pela tesa ali, pelo como está a pele, um pouco mais alimentados. Então, há uma inversão ali do Hamas, ele abandonou aquela guerra psicológica. E agora ele tem que abandonar a questão militar, né? Esse ponto que eu acho que é o ponto mais difícil, né? Porque eles sabem que se eles depuserem armas, a capacidade deles de negociarem qualquer situação melhor para o grupo com Israel diminui, e há um temor gigantesco do Hamas deles serem
objetos de chacina dentro da Palestina, né? Ou seja, porque existem milícias que não são do Hamas, que já se formado. Inclusive agora, nessa pequena transição que nós estamos vendo, parece que foi autorizado pelos Estados Unidos e pelos negociadores que o Hamas atuasse nesse primeiro momento, nesses instantes que nós estamos vivendo aí, como força policial, né? E isso já mostrou conflitos com outras milícias, né? Então há sim, por parte do Hamas, uma questão de se manter como grupo relevante, um grupo terrorista com capacidade de ataque armado, mas também há um temor deles da segurança do próprio grupo dentro da Palestina, né? Há uma chance realmente enorme deles serem objetos ali de uma retaliação quando as forças saírem dali. Nós seguimos aqui acompanhando, além de ouvirmos o professor Alexandre Pires. Professor, agradeço novamente a sua presença aqui. A gente está num dia que é histórico, né? Histórico para o Oriente Médio, histórico para o planeta. A possibilidade de, minimamente, a gente ver um avanço da paz. Eu não sei se a gente pode... Eu confesso que eu sou carregada, e vocês imagino que também, de sempre um pé atrás naquilo quando a gente fala de acordo de paz, né? Porque para os seres humanos que estão voltando para casa, na faixa de Gaza, eles estão voltando para casa com tudo destruído, a possibilidade, o desejo de retomar a vida diante de uma casa que não existe mais e diante de um Hamas ainda armado. Vocês acompanham essas imagens ao vivo, como sempre, tá? Aqui as imagens vão chegando e a gente vai narrando para vocês e compreendendo o que está acontecendo. Ao lado direito, os prisioneiros que foram libertados por Israel. E, pelo que eu estou entendendo, tem um que está ali ao telefone, certo? É isso mesmo. Falando com alguém, porque é a primeira vez que esses prisioneiros voltam a ter contato com os parentes, né? Depois de muito tempo presos. E do lado esquerdo tem a felicidade dividida com a apreensão. A felicidade pelos reféns que foram libertados, né, Diego Pavão? E, ao mesmo tempo, a apreensão pelos corpos que faziam parte do acordo, mas, pelo que nós sabemos até agora, não chegou a informação nem de que se esses quatro corpos identificados já foram entregues. Ainda não. Às famílias. Não temos confirmação de que esses 4 corpos foram entregues. Isso poderia acontecer hoje, em tese. Elisa, mas essa questão dos corpos, ela é muito delicada, porque existe sim uma chance de que alguns corpos não sejam devolvidos porque não se sabe onde eles estão. São corpos de pessoas que podem ter morrido logo depois de terem sido sequestradas pelo Hamas, ou seja, morreram há 2 anos. Isso envolve uma questão de decomposição desses corpos, considerando que o Hamas não deve ter ali uma estrutura para armazenar esses corpos de uma forma segura. Minimamente adequada. Minimamente adequada. Existe uma outra questão também de que a faixa de Gaza foi alvo constante de bombardeios nesses anos todos, e há sim houve confirmação já nesses 2 anos de guerra, de que alguns reféns acabaram morrendo por culpa de ataques de Israel na faixa de Gaza. Não que foram exatamente mortos pelo Hamas. Existem sim registros de reféns que foram assassinados pelo Hamas durante o cativeiro. Existem outros registros que dão conta de que, por exemplo, os israelenses ali sequestrados foram mortos no ataque de 7 de outubro em território israelense, mas que os corpos foram levados para a faixa de Gaza depois. Sim. Ou seja, acompanhar, rastrear onde estão esses corpos é uma tarefa extremamente difícil do ponto de vista da logística, né? Como rastrear um corpo num território que está arrasado, devastado pela guerra. Então existe sim a chance de que muitos não sejam entregues às famílias porque simplesmente não se sabe onde eles estão. Acabou de chegar a informação aqui para mim que nós temos o registro do momento dos reféns chegando ao hospital. Pronto, estamos aqui com a imagem. Vejam aí os reféns abraçados à bandeira de Israel. Vamos ouvir aqui um pouco do som ambiente? Vejam que as pessoas ali dentro também estão apontando para os amigos, toda a alegria. Pelo que a gente está compreendendo da imagem, Diego Pavão, parecem já ser os parentes com eles ali reunidos. Porque
a gente tem, e até trazendo aqui o professor para a conversa, esse momento, imagina, de realização, né, para essas pessoas que foram mantidas reféns e os parentes reunidos. Professor, e até a importância desse olhar em cima da saúde mental dessas pessoas, né, que daqui para frente vão ter um trabalho gigantesco, vai ter de ser feito, um trabalho humanitário enorme, porque o trauma a gente não consegue nem imaginar, hein, professor, o que esses reféns viram, o que eles presenciaram, né, o tamanho do impacto na saúde mental deles. Nós já temos muitas informações, Elisa, ao longo desses 2 anos, de sobreviventes, inclusive pessoas que passaram ali pelo 7 de outubro, inclusive essa semana aconteceu novamente, que têm ali tirado a própria vida, né? É muito difícil essa reintegração. A proposta agora parece ser uma proposta ainda mais intensa de acolhimento desses reféns, inclusive para eles não terem preocupações com relação a procurar trabalho, o que fazer, como retomar a vida, né? Ou seja, o governo parece que vai cuidar melhor dessa etapa, né? Ou seja, há uma preocupação muito grande, sim, de Israel perder essas pessoas ao longo do tempo, né? Por causa de problemas mentais gravíssimos que elas adquirem, né? Ou seja, um transtorno ali pós-traumático que pode levar a pessoa a uma situação desesperadora e tirar a própria vida.